Eu cumprimento a todos os amados irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a todos para continuarmos a nossa reflexão, a nossa leitura no capítulo 39 do livro de Êxodo. Diz assim: Com fios de lã azul celeste, púrpura, violeta e carmesim fizeram as vestimentas sacerdotais, litúrgicas, para ministrar no lugar santo. Do mesmo modo fizeram as roupas sagradas de Arão, exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o colete sacerdotal de linho fino, trançado, e de fios de ouro e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. E bateram o ouro em finas placas, das quais cortaram filetes de ouro, a fim de serem bordados sobre o linho fino, juntamente com os fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, num notável trabalho artístico. Tinha o colete sacerdotal, suas ombreiras que se juntavam às suas extremidades e assim se uniam. O cinto que estava em cima, para apertá-lo, formava uma só peça com ele e era confeccionado com o mesmo material: fios de ouro, linho fino retorcido, fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Certamente como o Senhor havia orientado a Moisés. Exatamente como o Senhor tinha orientado a Moisés. Prepararam as pedras de ônix fixadas com arte em filigranas de ouro, e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuravam nas ombreiras do efode, a estola ou colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel, tudo em conformidade com as ordens que o Senhor deu a Moisés. Fizeram o peitoral, trabalho artístico trançado todo na mesma feitura do colete sacerdotal. Fios de ouro, linho fino retorcido, fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. E era quadrado, e o fizeram dobrado em dois, com um palmo de comprimento e de largura. Colocaram neles engates de pedra preciosa dispostas em 4 fileiras. Na primeira fila tinha um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda fila tinha uma turquesa, uma safira e um diamante. E na terceira fila tinha jacinto, ágata e uma ametista. Na quarta fila, um crisólito, um ônix e um jaspe. Estavam todos engastados, bem fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma pedra representando cada nome dos filhos das clãs de Israel, cada uma gravada como um lapidador grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Queridos, tudo isso aqui nós vamos ver de novo lá no Apocalipse. Então, nós precisamos prestar bastante atenção, amém? Fizeram sobre o peitoral correntes trançadas com um cordão de ouro puro. Fizeram também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro e fixaram ambas as argolas nas 2 extremidades do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro pelas argolas dos extremos do peitoral. Fixaram as 2 pontas dos cordões nos engastes e os prenderam nas 2 ombreiras do efode, o colete sacerdotal, em sua parte dianteira. Fizeram 2 argolas de ouro que puseram nas 2 pontas do peitoral, na sua orla que atravessa o colete sacerdotal por sua parte inferior. Fizeram também outras 2 argolas de ouro que fixaram nas 2 ombreiras do colete sacerdotal em sua parte inferior dianteira, perto da juntura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Juntaram bem as argolas do peitoral, as argolas do colete ou a estola sacerdotal com um cordão azul celeste ligando o cinturão, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, tudo em conformidade com o que o Senhor havia orientado a Moisés. Eles fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios e de lã azul celeste, obra do artesão de tecelão. Com uma abertura central, em volta dessa abertura havia uma dobra tecida, como uma gola para que não se rasgasse.
Fizeram em toda a barra do manto aplicações em forma de romãs de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Também fizeram pequenos sinos de ouro puro, atando-os em torno da borda do manto. E os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto. Tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor havia orientado a Moisés. Eles fizeram também para Arão e seus filhos as túnicas tecidas de linho fino, turbante de linho fino, os barretes de linho fino, os calções de linho retorcido e o cinturão de linho fino retorcido de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, obra da arte do bordador, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois eles confeccionaram a flor do ouro puro, sinal da sagrada consagração, e nela eles gravaram como um selo real a inscrição consagrada ao Senhor. Em seguida, usaram um cordão de lã azul celeste para prendê-la na parte acima do turbante, exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. E assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, a tenda da presença de Deus. Os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que o Senhor havia orientado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo à presença de Moisés, a tenda e todos os seus acessórios sagrados, os ganchos, as molduras, os travessões, os postes que se constituíram em colunas, as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura do couro e o véu protetor. A arca da aliança com seus varais, sua tampa, o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, os pães da presença de Deus, o candelabro de ouro puro com suas fileiras de lâmpadas e todos os seus acessórios, e o óleo santo da iluminação. O altar do ouro, o bálsamo da unção, o incenso do perfume exclusivo e a cortina de entrada para a tenda. O altar de bronze com sua grelha, suas varas para transporte e todos os seus utensílios sagrados e a bacia e a sua base. As cortinas externas, a cortina para a entrada do átrio, as cordas, as estacas da tenda do átrio, todos os acessórios sagrados para o uso do tabernáculo, a tenda do encontro. E as vestimentas litúrgicas para oficiar as cerimônias sagradas do lugar santo, tanto as vestes santas para Arão, o sacerdote, como as roupas de seus filhos para quando servissem como sacerdote. Os filhos de Israel realizaram toda a obra conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés inspecionou todo o trabalho e constatou que tinham feito tudo conforme com o que o Senhor havia orientado. Então Moisés os abençoou. Mais uma vez a gente vê, né, quantas vezes a gente tem lido nesses capítulos todos aqui, fez tudo conforme o Senhor ordenou. E Moisés os abençoou, porque eles haviam feito tudo conforme o Senhor havia ordenado a eles. A palavra de Deus, queridos, tem poder. Tem poder. Todo aquele que vive nela permanece diante de Deus e pode descansar na sua presença. Quanto mais nós conhecemos a sua palavra, mais nós conseguimos desfrutar das suas maravilhas, da sua maravilhosa graça. Quando nós dedicamos tempo, quando nós nos dedicamos a aprender essa palavra, nós aprendemos as lições mais importantes que o ser humano pode saber. Não são simples as lições. Não são simples lições, né? São orientações dadas pelo próprio Criador. São orientações dadas para que a gente conheça os seus planos de felicidade eterna, de um Pai amoroso, misericordioso, justo, santo e salvador. Conhecendo os atributos desse Deus, vai ficando mais fácil amar e se submeter com confiança total à sua perfeita vontade. Moisés aprendeu a confiar em Deus.
aprendeu a confiar em Deus de uma forma incrível. Queridos, aprender a confiar em Deus é um processo, né? É um processo lento que exige uma entrega total. Não dá para confiar em quem a gente não conhece, é ilusão. Portanto, para conhecer a Deus, nós precisamos gastar muito tempo com Ele, tempo de qualidade com as Escrituras Sagradas. À medida que nós vamos conhecendo, nós vamos nos apaixonando por esse Deus. Ele é criador, é um Pai amoroso. Ah, queridos. Ele é criador, ele é um Pai amoroso, é santo, é justo, é protetor, é provedor, é completamente presente, é completamente amável. Tem todo o poder, ele sabe de tudo o tempo todo. Quem não quer amar alguém assim? Não é possível, eu sou louco, não quer amar alguém assim, né? Moisés cresceu ouvindo a sua mãe falar desse Deus. E quando ele começou a ter experiências com ele, ele se tornou um servo dependente dele, completamente dependente. No capítulo 38, nós vimos Moisés contando, né, que Bezalel fez tudo conforme Deus mostrou. E agora aqui nesse capítulo, nós vamos ler 7 vezes, 7, que Moisés fez tudo o que o Senhor ordenou, tudo do jeitinho que o Senhor ordenou. Os primeiros versos ali até o versículo 7, nós vemos que as cores da estola sacerdotal foram feitas como o Senhor ordenou a Moisés fielmente. Depois, nos versículos 8 até o 21, nós vamos ver que o cinto e as pedras foram preparadas exatamente como o Senhor ordenou. Depois, também ainda aí nos versos, nesses mesmos versos que a gente leu aí, nós lemos que o peitoral das vestes sacerdotais foi realizado como o Senhor ordenou a Moisés. E a partir dos versos 21, 22 até o 31, diz mais uma vez que tudo nas vestes sacerdotais foi feito como o Senhor ordenou a Moisés. Tudo. Ah, queridos, dos versos 27 até o 29, ali a gente vê mais ainda, né? Mais uma vez, ele diz que tudo foi feito como o Senhor ordenou a Moisés. Nos versos 30 e no 31, diz que tudo foi feito como Deus ordenou a Moisés. Nos versos 32 até o 43, diz que finalmente a obra foi concluída conforme Deus ordenou e seria apresentada ao líder instituído pelo próprio Deus. Nós precisamos, queridos, nós precisamos ver que essa magnífica construção, para que essa magnífica construção fosse feita, Deus foi distribuindo todos os seus dons para os trabalhadores, capacitando cada um para o trabalho que era necessário. Aquele que ia bordar foi capacitado para bordar. Aquele que ia tecer foi capacitado para tecer e assim por diante. Os dons foram utilizados para elaborar cada peça desse projeto. Os dons que Deus deu foram elaborados para o trabalho de Deus, para o trabalho do reino de Deus, queridos. Para cada peça do projeto de Deus. E entanto, nesse momento grandioso, porque era um momento incrível, né? Não tem lugar de destaque nem de honra para ninguém.
O fato de repetir tantas vezes sobre a obediência na execução de cada detalhe tem que nos mostrar a importância de conhecer a planta desse maravilhoso projeto de salvação. E ele deixa muito claro, queridos, que ninguém pode participar desse projeto. Ninguém pode participar desse projeto. Repito, queridos, ninguém pode participar desta construção, da construção desse projeto, que é o plano de salvação, sem se importar em ser fiel em cada detalhe. É muito perigoso alguém, quando as pessoas se enfiam nesse projeto, porque todos são convidados, mas a gente leu há pouco tempo atrás, alguns capítulos atrás, né, que existem exigências para isso. E aqui nesse capítulo, nesses últimos capítulos que nós temos lido, nós vamos vendo que quem não estiver disposto a ser fiel a cada detalhe, não deve nem colocar o pé, colocar a mão. Não deve dizer eis-me aqui. Diga eis-me aqui. Diga sim, porque vale a pena, porque é um projeto maravilhoso, porque é o melhor projeto. Porque é excelente esse projeto de trabalhar com Deus para o reino dele. Mas precisa querer trabalhar com ele, queridos. Precisa se comprometer a ser fiel em cada detalhe. Então, nesse capítulo também fica claro que o importante não foi quem trabalhou no projeto. A gente vê tantas pessoas, né? Aí eu fiz isso, eu plantei igreja, eu comprei bancos para a igreja, eu comprei cortinas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu visitei, eu não sei o que, queridos. Esse capítulo deixa muito claro, muito, que o importante não é quem trabalhou no projeto, mas que esse projeto foi feito para o reino de Deus, segundo a sua perfeita e soberana vontade. Que esse projeto foi, que o trabalho foi feito exatamente do jeitinho que Deus mandou. Todos os dons entregues aos trabalhadores do reino são, queridos, apenas, não passam disso, ferramentas necessárias para o trabalho. Não se exalta. Não precisa sair por aí contando que tu tem. Eles não saíram contando que eles tinham, porque Deus os capacitou para fazer esse trabalho. Então eles foram e fizeram esse trabalho com excelência. Ninguém precisa saber que tu tem um dom. Ninguém precisa correr atrás de ti por causa de um dom. Não se exalta porque o dom não é teu. Mas se tu tiver esse dom, se tu tiver um dom, usa. Usa sabendo que ele é uma ferramenta para fazer o trabalho de Deus e só para isso. Não há motivos, querido, nenhum motivo para honrar um servo obediente. Então, não honre, já que ele só fez o que ele se propôs a fazer com as ferramentas que lhe foram emprestadas para desempenhar essa função. É uma exigência do rei que os trabalhadores do reino ajam com seriedade, com diligência, com lealdade. E se nós compreendemos de verdade a maravilhosa graça, se nós nos prontificamos a ser útil no trabalho do reino, então nós temos e devemos trabalhar sem esperar nenhuma gratificação e nenhuma honra nessa terra. Entenderam isso? Se nós entendemos de verdade, estamos dispostos a trabalhar pelo reino de Deus, com Deus, então nós não devemos e não podemos esperar nenhum tipo de gratificação ou de honra nessa terra. Não tem lugar no reino de Deus, queridos. Não tem lugar para nenhuma ambição no coração de um cristão, a não ser o grande, desesperado, desenfreado desejo da gente ser completamente, mas completamente submisso à vontade do Rei, em cada detalhe de tudo que Ele nos mandar fazer.
Nós devemos compreender, queridos, sim, que a expressão usada tantas vezes nessa palavra, nesse capítulo, quer nos ensinar alguma coisa muito importante. Se tudo não for feito conforme Deus ordenou, é melhor não fazer. Se tu vai fazer o melhor que tu pode, não faz. Porque Deus não quer que a gente faça o melhor que nós podemos. Ele quer que a gente faça exatamente do jeito que Ele ordenou. E é de se esperar, queridos, que tenha um controle de qualidade muito rigoroso nas coisas do reino de Deus. É de se esperar que tenha um controle de qualidade muito, muito, muito rigoroso nas coisas do reino, porque esse reino é de um Deus completamente perfeito. Nós temos que considerar isso. Se foi Ele mesmo que capacitou, Ele capacitou para tu fazer tudo perfeito. Perfeito, como perfeito Ele é. Na construção do santuário, nada foi feito de acordo com instruções humanas. Não houve nenhuma instrução humana, queridos. Tudo foi conforme a instrução que Deus deu a Moisés. Tudo ali era sagrado. Porque o plano de salvação não é nosso, mas é de Deus. E o que Ele faz é sagrado, não tenta fazer nada sem seguir fielmente as instruções dadas aqui pelo próprio Deus na sua palavra. Não inventa, não vai atrás de instruções humanas. Se as instruções que tu receber não estiverem de acordo com essa palavra, não são de Deus. Deus nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de todos nós e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.